Que nessa noite, que nesse dia, que nessa tarde, o Deus do céu abençoe a todos. Glórias a nosso Deus. Que a bênção de Deus Altíssimo seja manifestada em cada um que estão neste lugar, que chegaram neste caminho porque desfrutamos de uma bênção maravilhosa. Nós nos apresentamos diante do Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um Deus imensurável, porque diante da sua presença há plenitude de gozo, delícias para aqueles que estão à sua destra para sempre. Glórias a nosso Deus. Vamos orar, vamos dispor nossa alma. Entre todos nós, vamos cantar ao Senhor, ler a Bíblia, vamos exaltar o seu nome, porque Ele merece da nossa parte toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos orar. Bendito o Senhor, Pai Santo dos céus, bendito o Senhor, Pai maravilhoso, Deus de toda glória, te louvamos e te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Senhor, eternamente e para sempre. Porque grande, Senhor, é a tua fidelidade e a tua misericórdia, Senhor, é até os céus. E nessa misericórdia, Senhor, tuas bênçãos, porque tu, Senhor, é o nosso refúgio, tu és, Senhor, nossa fortaleza, tu és um Deus que vive, tu és um Deus que reina, tu és um Deus que governa, tu és o nosso esconderijo e tu é o nosso Deus de poder, Deus grande, Deus maravilhoso. O poderoso gigante, como diz o profeta que está escrito na Bíblia, o Deus criador dos céus, criador da terra, o Deus que se manifesta através dos dons espirituais e que seu poder é infinito em cada um de nós. O Deus que estabeleceu um plano de salvação e de vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo e com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Somos imensamente abençoados, Senhor. Somos privilegiados por ter te conhecido, a sua misericórdia, porque nos permitiu te conhecer esses seus caminhos de bênçãos, de liberdade, de libertação e de manifestação. Vamos te honrar, Senhor, porque tu és a glória, tu és a honra, e a ti o louvor com cânticos espirituais, com a leitura de sua palavra e com a pregação desse evangelho de salvação e de vida eterna. Pai celestial, te louvaremos e te exaltaremos. Enquanto estivermos fazendo isso, que o seu poder desça sobre nós, que enche este lugar, sobre cada vida, sobre cada coração, e a tua manifestação seja cheia de milagres, maravilhas, poderes e prodígios. Respalda o que fazemos para ti, e tudo pedimos e expressamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, a ler em nossas Bíblias, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que felicidade tão grande, glórias a nosso Deus, saber que estão diante de um Deus poderoso, maravilhoso, de um Deus tão grande, saber que sua misericórdia tem se estendido às nossas vidas e a cada um de nós, nos enche o coração de grandes e maravilhosas bênçãos, glórias a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo estava aqui na Grécia, o apóstolo Paulo estava em Atenas. No verso 16, diz as Escrituras. Vamos ler todos juntos. Dedicamos ao Senhor, ao nosso Pai Celestial. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o que aconteceu? Seu espírito se indignava ao contemplar a cidade entregue à idolatria. Por isso, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os que temiam a Deus, e na praça todos os dias discutia com os que ali se encontravam. E alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse paralelo? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava o evangelho de Jesus e da ressurreição. Então, tomando, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que novo ensino é este de que falas? Pois trazes aos nossos ouvidos coisas estranhas. Queremos, pois, saber o que quer dizer isso, porque todos os atenienses e os estrangeiros ali, em nenhuma outra coisa se interessavam, senão em dizer ou em ouvir as últimas novidades. Então Paulo, posto de pé no meio do Areópago, disse: homens atenienses,
Em tudo observo que sois extremamente religiosos. Porque, enquanto passava e observava os objetos de vossa adoração, achei também um altar no qual estava uma inscrição: ao Deus desconhecido. Esse que vós adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio. Esse é o Deus que hoje o Senhor nos anuncia, glórias a nosso Deus, através do Espírito Santo. Quem dá glória ao Senhor por isso? Obrigado por sua misericórdia, que Deus nos permitiu conhecer sua manifestação e sua glória. Glórias ao Senhor. Vamos ler todos com o coração o 24, que diz: o Deus que fez o mundo e todas as coisas que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque habita onde? Nos nossos corações. Nem é servido pelas mãos dos homens, como se necessitasse de algo, pois é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Glória a Deus. De um mesmo sangue fez toda a geração dos homens para que habitem sobre toda a face da terra. Ele lhes fixou previamente a ordem das épocas e as fronteiras de seus lugares de residência. Para quê? Para que busquem a Deus, se porventura, apalpando, pudessem achá-lo, ainda que certamente ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e não nos movemos, e somos, como alguns de vossos próprios poetas também disseram, porque também somos sua linhagem. Glória a nosso Deus. Sendo, pois, linhagem de Deus, que mais? Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, escultura de arte e de imaginação de homens. Por isso que nós louvamos ao Senhor em espírito, o louvamos em verdade, porque Ele está conosco. Glórias ao Senhor. Que diz a Bíblia: Emanuel, Deus conosco, é o Espírito Santo no meio de nós. Glória ao Senhor. Pode sentar, irmãos. E era o que o Senhor ensinava à mulher samaritana, que Ele estava buscando adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. E esse é o cântico espiritual que nós vamos cantar ao Senhor. O hino 195, a mulher samaritana. Cantemos ao Senhor, adoremos o seu nome, enaltecemos o seu nome, a sua presença, porque a tua presença está no meio de nós. É um momento de júbilo, é um momento de alegria, um momento de felicidade, porque estamos diante de um Deus que vive, reina pelos séculos dos séculos. Glórias a nosso Deus.
Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. E assim como aconteceu a esses homens atenienses na Grécia, não conheciam a um Deus que se manifestasse. A mulher samaritana, da mesma forma, vivia essa experiência porque ignorava a grandeza de Deus, que também nos aconteceu na maioria de nós, quase que a todos, porque ignorávamos a grandeza de Deus, a grandeza do seu poder, a grandeza de sua manifestação, porque a bem-aventurança mais maravilhosa que vivemos aqui nessa igreja é entender que estamos diante de um Deus vivo, diante de um Deus de poder, diante de um Deus que se manifesta. Isso compartilhamos a você que hoje vem pela primeira vez a este lugar, porque está congregado em alguma das nossas diferentes sedes da igreja, que aqui desfrutamos de uma bênção tão maravilhosa, que é a presença de Deus através do Espírito Santo, um evangelho com demonstração de Espírito e de poder de Deus, um evangelho perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma igreja que começou com 4 pessoas, com uma manifestação esplendorosa e maravilhosa, que o Senhor mesmo prometeu que Ele mesmo estaria levantando uma igreja muito grande. Estamos em mais de 60 países, são mais de 1.600 lugares ao redor do mundo, e que você hoje chega pela primeira vez, aí tem um Deus que você não conhecia, mas hoje você vai conhecer, porque vai se manifestar, vai falar através do dom da profecia e seguirá te guiando em sua vida, através das visões, através dos sonhos, através da sua manifestação gloriosa. Que a glória e a honra seja para nosso Deus. Somos imensamente abençoados, por isso cantamos com a alma, por isso o adoramos, temos essa gratidão nos nossos corações, este fervor, esta alegria, por isso cantamos esses cânticos maravilhosos. Agora o hino 194, louvar a Deus, hino 194. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que bênção tão maravilhosa conhecer esse Deus. Que bênção tão maravilhosa conhecer ao Deus da Bíblia. Que bênção tão maravilhosa poder cantar esses cânticos, porque vivemos no Evangelho completo, na obra do Pai, do Filho e na obra do Espírito Santo. Que bênção seria para a humanidade que todos conhecessem esse Deus que se manifesta, que está levantando a sua igreja sobre a face da terra, como aconteceu uma pessoa que visitava diversos lugares de congregação, conforme a leitura que fizemos hoje, que conhecia de diversos lugares religiosos, mas de cada lugar saía como vazia em seu coração, em sua alma, em sua vida. E sempre falava a Deus, e sempre conversava com Deus e dizia que ajudasse, que lhe mostrasse o caminho, mas não tinha resposta. E seguiam convidando ela a outros lugares, mas esse vazio sempre permanecia, essa solidão, essa pobreza espiritual.
mas um dia lhe disse adeus. Saiu de um desses lugares e disse ao Senhor: Senhor, eu creio, Senhor, que Tu existes, mas eu passo aqui o tempo falando sozinha. Mas a comunicação deve ser em duas vias. Ela seguia falando com Deus, dizendo: me ensinaram que na comunicação deve ter um emissor e um receptor, mas eu sempre falo sozinha, não consigo te buscar mais, porque sempre falo sozinha. Passou um tempo, deixou de ir a estes lugares que buscava, e um dia casualmente uma pessoa convidou a nossa igreja, glória a Deus, e na primeira profecia ele disse ao Senhor: eu sei que a comunicação deve ter duas vias, Tu eras a emissora e eu o receptor, e a partir de hoje eu serei o emissor e você será a receptora. A partir de hoje te falarei, te responderei. Tu me pedirás e eu te guiarei. Glórias ao nosso Deus. Conhecer um Deus que vive e reina. Glórias ao Senhor, porque Deus fala, porque Deus se manifesta. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o Deus da Bíblia. Conheça-o com a leitura da Bíblia. Conheça-o nos estudos bíblicos. Conheça-o orando e vendo o seu poder celestial através dos testemunhos. Conheça-o com as experiências espirituais. Porque Deus nos ajuda, porque quando você é recente na igreja, nos convidamos para que chegue à congregação, porque na congregação é onde se manifesta o poder de Deus, através dos dons espirituais, onde o Espírito Santo está atuando conosco, porque o Espírito Santo está no meio de nós e em nossos corações. Mas como está começando a chegar a esses caminhos de glória, temos também nossas páginas e nossos canais oficiais da igreja, o canal do YouTube, ou a página oficial da nossa igreja, www.idmji.org, testemunhos, ali tem estudos bíblicos, meditações, ensinamentos, sem iguais. Alimenta a alma, alimenta o espírito, fortalece nossa esperança, nos ajuda a caminhar por nossas vidas, somente agradando a Deus. Nos canais do YouTube e também o canal oficial da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, o canal oficial da nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Ali tem diversos ensinamentos que nos vão alimentar a alma, que vai alimentar esse homem, essa mulher espiritual, que vai nos fortalecer em nossa fé e nos vai fazer a seguir nossos caminhos e nossas vidas de mão dadas com Deus, caminho à salvação, à vida eterna. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para dar graças a nosso Deus Altíssimo, porque temos motivos mais que suficientes para engrandecer ao Deus soberano. Todos temos sido beneficiários e abençoados por esse Deus que fala, por esse Deus que se manifesta, nos tem dado paz, gozo em sua manifestação. Essa é a realidade de nossas vidas, porque nos enche de gratidão no coração. Por isso expressamos ao Senhor: bendito o Senhor, Pai eterno nos céus, obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Graças te damos, Senhor, por seu poder. Glórias ao Eterno. Bendito seja, Senhor, bendito o Rei da Glória. Não há santo como nosso Deus, não há ninguém fora de ti, não há refúgio como nosso Deus. Te bendizemos, Senhor, com todo o nosso coração. Tu és, Senhor, nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Criador e Pai eterno. Tu és, Senhor, o poder, Tu és a glória, Senhor, Tu és a honra, Senhor. E todo o louvor e a adoração é para ti. É o Deus de todo saber, o Deus de misericórdia. E com essa misericórdia nos permitiu conhecer seus caminhos, através dos seus guianças, através da sua manifestação, a mudança de vida, a transformação. E guardar-nos, Senhor, nos livrando nas circunstâncias, guardando a nossa existência, porque é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que vive e que reina. Por isso também te queremos dar as graças, Senhor, porque a tua mão estendida tem chegado em cada um de nós, desde o primeiro momento que passamos pelas portas das suas congregações, onde tu se manifestas. Obrigado, Senhor, por nos direcionar perfeitamente com teu Espírito Santo. Obrigado por sua revelação. Obrigado por sua doutrina. Obrigado pela pessoa que tu colocastes como liderança em tua igreja, porque, Senhor, o poder de sua presença está nela, o seu Santo Espírito, Senhor, está ela revelando a sua doutrina, mostrando o caminho que a sua igreja deve seguir, caminho de bênçãos, de triunfos e de vitórias. Os milagres, Senhor, as maravilhas, não somente esperar,
mas também, Senhor, ver os grandes prodígios e maravilhas e, sobretudo, a mudança de vida, transformação do ser. Obrigado, Senhor, pelas promessas cumpridas. Obrigado pelo seu amor tão maravilhoso. Obrigado por tuas promessas. Obrigado por sua manifestação. Senhor Deus dos céus, tudo te pedimos, te expressamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, irmãos. Eu vivo, Senhor, porque tu vives. O coro 25. Coro 25. Grande e maravilhoso é o nosso Deus. Glórias ao Senhor. E agora eu tenho um Cristo vivo. Isso é uma realidade inerente à nossa existência, porque Cristo é o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é um Deus vivo e de poder. Glórias ao nosso Deus. Coro número 27. Eu tenho Cristo vivo e o seu nome é Jesus.
Grande e maravilhoso é nosso Deus. Quem dá a glória a Deus? Agora é o momento mais esperado, mais formoso, sermos ensinados na doutrina dos céus, através da nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigada. Que o Senhor os abençoe, todos os irmãos, todas as irmãs, de todas as igrejas, de todos os lugares, onde Deus tem permitido que chegue sua congregação que Ele está formando, sua igreja que Ele está formando. Porque o Senhor dizia, a primeira mensagem que o Senhor nos deu, dizia, eu vou formar uma igreja muito grande em todo o mundo, em diferentes lugares do mundo. E serei eu que estarei governando, ensinando e convertendo os corações. E é assim como é Deus que tem-nos aqui em sua presença, nos tem muito apaixonados e com muita esperança de um dia chegar ali a essa meta, a esse ponto final e estar na presença do nosso Deus para sempre. Que o Senhor os abençoe, os irmãos que estão aqui comigo no dia de hoje podem sentar-se e agradecemos ao Senhor uma vez mais por Ele ensinar-nos, por guiar-nos, por mostrar-nos seus caminhos, os caminhos de Deus. Agradecemos a Ele por essa grande bênção que Ele tem tido conosco e essa misericórdia também, essa paciência que Deus tem conosco. Ele passa por cima de muitas coisas e é misericordioso. E por isso nós aqui estamos para agradecê-lo e para louvar seu nome, para glorificá-lo e dizer ao Senhor que nos ajude a seguir nesse caminho que Ele tem nos traçado. Glória a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por isso. E, pois, vamos aqui continuar com essa história maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio Deus nele, tomou carne, fez-se homem, fez-se um ser humano e esteve na terra, precisamente naquela cidade de Jerusalém, física, naquele território da Judéia. E ali o Senhor se manifestou e se cumpriu a palavra profética de todos aqueles profetas que na antiguidade Deus os usou para profetizar e falar desse futuro ou desses últimos dias, quando viria um rei maravilhoso para reinar, para governar, um rei perfeito. E que naquele tempo, tanto os profetas que profetizaram como os ouvintes ou o povo não entenderam que se tratava de um rei ou de um reino espiritual, de um reino que não era deste mundo, era um reino celestial. Não o compreenderam, mas passaram os anos, os séculos, o Senhor veio e se manifestou e ensinou, corrigiu, ensinou a lei, a praticou, a cumpriu, logo derrogou esse método de salvação e começou o novo método de salvação. Mas esse novo método de salvação também vinha adornado com a lei de Deus, os mandamentos de Deus,
aqueles mandamentos que Deus deu a Moisés em umas tábuas de pedras no Monte Sinai. Esses mandamentos estão hoje vigentes, porque o Espírito Santo tem se encarregado e se encarrega de ensinar-nos. E assim essa é a Bíblia. O formoso que a Bíblia nos conta, nos narra. Na Bíblia aprendemos a conhecer a Deus, aprendemos seus caminhos e dá-nos muito entusiasmo, muita alegria, muita felicidade quando lemos, quando olhamos, observamos, meditamos nas palavras de nosso Deus, escritas, plasmadas em um papel, mas que logo Deus as traslada a nosso coração e a nossa mentalidade. E isso é muito formoso, porque desfrutamos da palavra do Senhor e estamos desfrutando do Espírito Santo e seus dons maravilhosos. E desfrutando também das bênçãos que o Senhor nos dá, porque nos guarda, nos protege. Ele ouve nossas orações, nos ajuda nos momentos difíceis. É por isso que nós devemos dar a Ele também o que Ele merece. Honrá-lo, valorizá-lo. Apartar-nos do mal, apartar-nos do incorreto, apartar-nos do pecado, das coisas desonestas e ser retos e justos em seu caminho. Isso é o que nós podemos dar ao nosso Deus. Viver uma vida reta, uma vida agradável ante seus olhos, com o único que nós podemos pagar a nosso Deus. A honra seja para Ele. E assim, alegres e felizes, eu creio que vocês estão felizes, alegres. Às vezes me distancio um pouco, porque pois também tenho que viajar para fazer os estudos bíblicos, mas meu coração está sempre lamentando que passou essa semana e a outra semana eu não pude fazer o ensinamento. Eu não sei até quando o Senhor me terá assim diante de vocês, mas enquanto eu possa, eu faço de todo o coração e quero que vocês saibam que nosso Deus é o máximo que nós, como seres humanos, temos na vida. A nosso Deus e conhecer seus caminhos. Abrimos em Mateus 15. Mateus 15, que nos corresponde hoje. Não esqueçam que cada capítulo, às vezes, tem muitos versos, às vezes tem pouquinhos, então, às vezes, o ensinamento é curto, ou às vezes é muito longo, muito extenso. Vocês, por favor, não considerem isso. O importante é que nos concentremos na leitura e que chegue ao nosso coração e ao mais profundo de nosso ser, para que assim mesmo nós amemos ao nosso Deus, entendamos seus caminhos e nos apartemos daquilo que não é correto para agradá-lo em tudo. Assim que Mateus 15, no verso número 1, que diz aqui o Senhor ensinando sua palavra, ensinando a lei, explicando a lei, porque na lei de Moisés falava de certas contaminações, falava que o povo não podia contaminar-se. Como seria que Deus os proibiu? Que eles não podiam casar, não podiam realizar um casamento com mulheres estrangeiras? Que eles tinham que casar-se, ter sua vida de casados com mulheres do mesmo povo? Entretanto, pois eles não fizeram isso o sabemos. Mas o Senhor dizia que se contaminava, que contaminava sua vida espiritual, porque Deus tinha lhes dado umas leis, uns mandamentos. E Deus era um Deus em espírito. E se eles se juntassem com mulheres de outros países, de outras cidades estrangeiras, iriam se contaminar com as crenças religiosas, porque todos os povos, todas as cidades eram idólatras. Cada povo, cada
cidade tinha seu Deus, tinham seus deuses. E eles adoravam a seus deuses e faziam-lhes muitos sacrifícios, muitas coisas. Então, aí viria a contaminação. O Senhor dizia: não se juntem com eles, porque vocês vão acabar na idolatria, adorando todos esses deuses. Pois assim acontecia. Também o Senhor proibia certos alimentos para que não se contaminasse. O Senhor proibia, por exemplo, dizia: não comam animais imundos, e lhes ensinou quais eram os animais imundos e quais eram os animais limpos que podiam comer. Mas o Senhor estava ensinando a eles, dando a eles como esse fardo, realmente, de que eles tinham que se submeter a essas regras, porque sabia Deus que no futuro, no Evangelho, esses animais imundos significavam era o pecado, a maldade, e que os limpos, pois, significavam as pessoas que se arrependiam e que buscavam a Deus e que andavam retamente sem pecado. Esse era o simbolismo dos animais imundos e dos animais limpos. O povo naquele tempo não entendiam, mas eles tinham era que obedecer, simplesmente obedecer. Porque já nós aqui, quando lemos Atos dos Apóstolos, percebemos que o Senhor apresentou ao apóstolo Pedro animais imundos e disse-lhe que matasse e comesse. E ele disse: não, eu nunca comi coisas imundas, animais imundos. Isso é proibido. Então já o Senhor lhe disse: não, já o que Deus limpou, tu não os vais chamar impuro ou imundo? Já podes comer esses animais. Pode-se comer já. Por quê? Porque Jesus Cristo perdoou os pecados a todos aqueles que têm crido nele, estão crendo ou que crerão. Ele perdoa esses pecados, limpa a pessoa de pecados e lhes permite que eles comecem a viver uma vida santa, uma vida reta. Portanto, que se convertem em animais limpos. Já não eram esses animais imundos, cheios de pecado. Creram em Jesus Cristo e o Senhor limpou e purificou. Por isso ele disse a Pedro: o que Deus limpou, já tu não o chames impuro? Desde agora já podem comer todos os animais, porque os usou Deus como um símbolo, como um exemplo, como uma ilustração para os seres mais adiante no Evangelho. Bom, são tantas coisas que nós temos que aprender aqui na Bíblia, que espero que o Senhor nos permita a todos nós ler, aprender, adquirir todo esse conhecimento tão formoso. E assim, dessa maneira, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Agradecemos a Ele. Então, falando das contaminações, tinha muitas coisas que contaminavam segundo a lei, mas o Senhor já os estava ensinando qual era o significado para que já eles compreendessem melhor sobre esses assuntos da contaminação. Por isso aqui diz: então aproximaram-se de Jesus alguns escribas e fariseus. Recordamos que os escribas e os fariseus, eles eram inimigos do Senhor e sempre andavam atrás para ouvi-lo, para criticá-lo, para questioná-lo, para julgar e para menosprezar também a doutrina que ele ensinava. E diz que aproximaram-se e diz ao Senhor estes escribas e fariseus, lhe diz: porque transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos. Aqui nem sequer era a lei de Moisés, aqui já era uma tradição que o mesmo povo tinha inventado. Os mesmos anciãos ou dirigentes tinham inventado certas coisas para ter o povo escravo também, além deles ter a lei de Moisés que não podiam cumprir. Então inventavam suas tradições. E lhe diz: teus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos, porque não lavam as mãos quando comem pão. Então era uma tradição. Antes de comer, tinham que lavar as mãos. Se não lavassem as mãos, não tinham o direito de comer. E aqui o Senhor Jesus lhes ensina, e lhes diz no verso 3. Respondendo Jesus, disse-lhes: porque também vós transgrides. O Senhor não lhes deu resposta, senão que lhes diz: bom, e vocês também, porque transgrides o mandamento de Deus por vossa tradição?
porque inventaram tradições, e ao inventarem essas tradições, estão transgredindo o mandamento do Senhor, quando ele lhes ensinou que ninguém podia acrescentar nem tirar o que Deus tinha dito, senão traçá-lo, cumpri-lo, sabiamente e retamente. Mas eles inventavam o fácil. Diz no verso 4, o Senhor Jesus continua ensinando, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe que morra, então o Senhor lhes disse, esse é um mandamento, isso é uma lei, e vocês nunca a cumpriram, porque o Senhor percebia que tinha muitas pessoas desamparadas, muitos filhos que tinham se afastado, que tinham se esquecido de seus pais, e não os honravam, nem lhes davam tratamento, nem os cuidados necessários como Deus lhes tinha ordenado. Eles tinham se esquecido de cumprir esse mandamento. Eles não cumpriam isso, por isso o Senhor lhes disse, vocês também inventam tradições, querem viver a vida fácil, e o que Deus ordenou não cumpriram. E aqui no verso 5, diz o Senhor que eles se justificavam. Se justificavam dizendo, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, já foi oferecido a Deus, tudo com que poderia ajudar-te, quer dizer, se eles tinham que ajudá-los economicamente ao pai e à mãe, porque eles chegavam a certa idade que já não podiam trabalhar, esperavam que seus filhos os sustentassem, mas eles não lhes davam nada, senão diziam, é que o que eu não te dou a ti, ou deveria dar-te, não posso te dar, eu não posso dar a ti esse dinheiro, ou eu não posso te sustentar com essa comida, mas melhor eu isto que vocês deveriam receber de minha mão como filho, que seja uma oferta para Deus, que Deus a receba como uma oferta. Mas eu não posso fazê-lo porque não tenho a possibilidade econômica. Mas não era que não a tivesse, senão quem sabe, tinham uma vida errada, então usavam e gastavam dinheiro em outras coisas, menos em cumprir o dever. E não cumpriam com o dever, mas sim diziam, é que eu já disse a Deus que o que eu ia dar a vocês, que não lhes dei, isso eu ofereço a Deus como oferta. E dessa maneira enganava a seus pais. Dessa maneira estavam descumprindo a lei. O verso 6 diz, fazendo isso diz, já não estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe? Assim haveis invalidado o mandamento de Deus por vossa tradição. Porque inventaram então que eles não ajudavam ao pai e à mãe, senão que dizia, é que isso é uma oferta que eu estou oferecendo a Deus, porque não lhes posso dar. Mas eu digo a Deus que eu aceite como oferta. O que eu deveria dar ao meu pai e à minha mãe, aceite-o como uma oferta. E não dava a oferta ao pai e à mãe e nem ao Senhor tampouco. Era só conversa. Então já o Senhor lhes diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse, este povo me honra com os lábios. Vê-se que o Senhor queixa-se disso? Diz, este povo me honra com os lábios, porque ouvimos as pessoas e nós nas religiões, porque alguns irmãos, algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar em diferentes religiões, quem sabe, diferentes congregações, e ouve-se o clamor, ouve-se dizer, ai Deus, Deus meu, Senhor ajuda-me, ó Deus, que isso não me aconteça, que isso não me suceda. E já isso é suficiente. Com isso já buscaram a Deus, com isso já está aí próximo de Deus, com isso conquistaram o coração de Deus e não é assim. Isso é o que o Senhor diz, me honra com os lábios, aparentam orar, aparentam que tem que orar a tal hora, que tem que orar 3 vezes ao dia, que tem que orar ao amanhecer, que tem que orar de madrugada, que se levanta às 4 para orar, para louvar, mas é só conversa.
o coração está longe de Deus, e menos no anseio ou desejo de cumprir os mandamentos, cumprir a palavra ou agradar a Deus. São só palavras. Nós temos sido testemunhas disso em nossas vidas. Temos ouvido muitas pessoas, e algumas vezes até mesmo nós o fazíamos, porque memorizávamos algo e a repetíamos. Mas repetíamos essa oração, ou essa reza, como chama alguns, mas o coração longe de Deus e os pensamentos também em outra parte. Isso não agrada a Deus. Isso é o que a humanidade tem sempre feito. Os seres têm feito todas essas coisas, e aqui o Senhor está ensinando o verdadeiro caminho, a verdadeira forma de nós, como temos que seguir, o que é que temos que fazer para verdadeiramente estar com nosso Deus, para tocar o coração do Senhor. E aqui diz o que foi o que profetizou Isaías. Diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me rendem culto, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens ou tradições dos homens. Era o que faziam, ensinar as tradições. Inventam-se as tradições e as ensinam e obrigam as pessoas a cumprirem todas essas tradições. Obrigam-nas. E Deus, muito longe da pessoa, muito longe dos seres. Que bonito é, por exemplo, ler em Isaías 29, que é de onde tirou o Senhor essa citação bíblica, aqui em Isaías 29. Sem perder Mateus 15. Isaías 29, 13. Que diz: esta é a profecia do profeta Isaías, profetizando ao povo de Israel e ao povo de Judá. Aqui no verso 13, disse, pois, o Senhor: porque este povo se achega a mim com sua boca. O Senhor estava se referindo ao povo de Israel. Se achega a mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. E o temor que tem de mim, quer dizer, eles não têm temor de Deus. Diz: e o temor que tem de mim não passa de um mandamento de homens. As tradições que inventavam e obrigavam as pessoas a cumpri-las, dizendo que era um mandado de Deus, mandado divino. Então, o Senhor diz: não passa de um mandamento de homens que lhe foi ensinado. E por isso já o Senhor aqui começa a dizer o castigo que estariam sofrendo mais adiante por estar agindo dessa maneira, distanciando-se do Senhor. Distanciavam de Deus cada dia. Sempre estiveram longe do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele leitor das Escrituras, porque ele sempre, quando ensinava ao povo, estava aí com os rolos, diz que, das Escrituras, dos profetas, lendo também e ensinando ao povo, orientando-os, guiando-os, explicando-lhes as coisas, a doutrina, para que eles se arrependessem, crescem e buscassem a Deus de coração. Continuamos aqui em Mateus 15 e repito novamente o verso 9, diz: e em vão me rendem culto, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, que é precisamente as tradições que já lemos atrás. No verso 10 diz: e chamando para si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, quer dizer que não é o que entra pela boca dos seres, quer seja bebidas, comidas, que entra pela boca o que contamina o homem, diz, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que sai
da boca é o que contamina o homem. O Senhor, referindo-se às palavras, que o que entrava não contamina, que era a comida. Que por isso comer o pão, a comida, sem lavar as mãos, não tinha nenhum problema. Não tem problema, não vai se contaminar. Isso não contamina sua vida espiritual. Não há problema por isso. Entretanto, o que sai da sua boca, sim. O que é que sai da sua boca? Os palavrões, os insultos, as iras, as contendas, os litígios, as blasfêmias, as calúnias, as mentiras, as ameaças, os ódios, tudo isso é o que sai da boca. Os maus desejos, os insultos com as pessoas, o engano, tudo isso sai da boca. Diz que isso sim contamina a vida espiritual ou o coração do ser humano. Mas em algum verso mais adiante está novamente esse verso onde explica mais. Por agora aqui seguimos. Diz: então, aproximando-se seus discípulos, disseram-lhes: sabes que os fariseus se ofenderam ao ouvir essas palavras? Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos, porque estes escribas e fariseus eram os encarregados de escrever as Escrituras e os encarregados de ler a lei de Moisés aos sábados. Então eles se criam ou eram os mestres. E por isso o Senhor dizia: eles são guias de cegos. Diz que eram cegos e guiando aos cegos também, porque nem eles mesmos entendiam a palavra, entendiam a doutrina do Senhor, não a entenderam. Nunca entenderam os mandamentos do Senhor, nunca entenderam a lei de Moisés. Senão que distorceram-na e inventaram foi muitas tradições. Então já o Senhor dizia a seus discípulos: deixai-os, são guias, cegos, guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova? Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus disse: também vós estáis ainda sem compreender? Como será que eles não entenderam ao Senhor o que ele lhes disse, o que explicou? Diz: não entendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado na latrina? Pois a latrina hoje em dia, é o que nós chamamos de vaso sanitário. Em outros lugares dizem o banheiro bom. Diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, que é o que já mencionei. Com alguns exemplos, o que é o que sai da boca? As mentiras, os palavrões, os insultos, as palavras obscenas, as calúnias e tudo aquilo com que uma pessoa com sua boca pode fazer um mal, prejudicar a um semelhante. E diz que isso sim é o que contamina ao homem. Mas que não se preocupassem se não lavassem as mãos antes de comer, que isso não ia contaminá-los. No verso 19, gostaria que vocês lessem o verso 19. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Bom, eu tinha me adiantado já, e aqui está escrito. Diz: são estas coisas que contaminam ao homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Glória ao Senhor. Que bonito ensinamento. Que bonito ensinamento. Ali o Senhor ensinando a lei. Ensinando o verdadeiro para que as pessoas crescem e para que as pessoas seguissem os passos perfeitos dos caminhos do Senhor. Seguimos aqui já outro evento, outro acontecimento. No verso 21,
Diz que o Senhor saiu dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, gritava, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Porém, Jesus não lhe respondeu palavra. Então, aproximando-se seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: Diga-lhe que se vá, pois vem gritando atrás de nós. Ele, o Senhor, respondendo, disse: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor disse isso aos discípulos. Ele não podia ouvir a essa mulher cananeia, porque ela não era judia. E o Senhor diz: Eu somente fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles são aos que eu estou ensinando. Diz, então ela veio e se prostrou diante do Senhor, dizendo: Socorre-me. E responde o Senhor: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui o Senhor estava dando a entender que ele não podia fazer-lhe os milagres ou fazer-lhe um benefício a uma pessoa que não era judia, senão que era uma estrangeira, uma gentia, e que o Senhor somente tinha sido enviado para fazer o bem e fazer os milagres com os israelitas ou com os judeus. E por isso ele diz que não era bom que tomasse o pão dos filhos, que eram os judeus, e lançasse aos cachorrinhos, que era a mulher cananeia, que era estrangeira ou ser gentia. Mas ela diz no verso 27, e ela disse: Sim, Senhor, isso está certo, correto o que tu dizes, Senhor. Pois também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa frase quebrantou, convenceu, enterneceu o coração do Senhor. Diz, então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, é grande tua crença. Creu em mim, confiou em mim. Tu sabes e tu crês que eu sou o que tem o poder, o que pode fazer o milagre. Entendeu muito bem, compreendeu. Muito grande é tua fé. Portanto, que faça-se contigo como tu queres que se faça, como são os seus desejos. O Senhor lhe cumpriu esses desejos a esta mulher. E vocês creem que hoje o Senhor não faz o mesmo conosco? Ele a nós também nos cumpre nossos desejos, sobretudo que no dia de hoje já não há separação de povos, de países, já não há separação de territórios, já não há judeus nem israelitas, nem há gentios, nem estrangeiros, senão que todos, o que tenha um coração que ama a Deus, crê no Senhor e o segue, todos são um e são iguais para meu Senhor. E ele, claro que Deus faz milagres e sinais a todos. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo que ele veio para unir os povos, para unir as nações. Ele veio para pregar aos judeus e aos gentios. Ele veio para salvar a todas as pessoas que em diferentes lugares do mundo desejam e querem crer no Senhor, ter fé e buscá-lo de coração. Ele está aí pronto e disposto para abençoar a todos. Já não há raça nem povos, já não. E todos somos um no Senhor. Povo de Israel, povo judeu, povo gentil, nação que seja onde seja, na Ásia, na África, corações que creem em Deus, que busquem a esse Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Esse Deus é o que tem que buscar? Todos eles, desses
continentes, aqueles estarão com Deus. E Deus estará manifestando em suas vidas? Porque essa é a misericórdia do Senhor. Isso foi o que o Senhor fez com seu evangelho. Esse foi o método novo de salvação. Porque antigamente a salvação e a bênção era para o povo de Israel, nada mais. Mas o Senhor Jesus veio para salvar o resto do mundo, o restante das pessoas. Agradecemos ao nosso Deus. Assim que nós hoje gozamos por ter um Deus, que esse Deus é Deus de todos nós. Sejamos de onde sejamos, sejamos do continente americano, asiático, africano, de onde seja. Ali tem corações que estão amando e buscando a Deus, e Deus manifestando-se, e Deus dando-lhes as bênçãos. Agradecemos ao Senhor, agradecemos. Essa é a misericórdia de Deus, esse é o perdão do Senhor. Essa é essa salvação tão maravilhosa que o Senhor está nos oferecendo. Esse método formoso que Deus nos oferece de seu evangelho, que seguimos esse evangelho e aqui não tem nada diferente. Aqui estão os mandamentos do Senhor. Aqui está a lei. Só que não tinham entendido, não tinham compreendido. Mas graças ao Espírito Santo, que é o que está nos ensinando hoje. Glória a Deus. Seguimos aqui no verso 29 que diz: partindo Jesus. Bom, então ela diz que ela foi curada, não é? Sua filha foi curada. Desde aquela mesma hora o Senhor fez-lhe um milagre e a curou, a libertou. E ela se converteu em uma seguidora do Senhor. O 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E veio ter com ele muita gente que trazia coxos, cegos, mudos, mancos e outros muitos enfermos, e os puseram aos pés de Jesus, que os curou. Glória ao Senhor. Porque nosso Deus hoje também tem feito muitas curas, muitas curas. Hoje as pessoas testificam que eram coxos e estão bem, que eram cegos também veem, que eram mudos e também tem pessoas que falam. E o Senhor tem estado curando e libertando muitos doentes de diversos males, diversas doenças. O Senhor tem curado a muitas pessoas. Portanto, que esse Deus que estamos aqui lendo aqui de faz mais de 2000 anos, esses acontecimentos, hoje é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus que está se manifestando. Ele é o mesmo, não mudou. Por isso eu repito, um verso diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Mas nós não entendíamos o que era isso de que ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Não. O que ele fez ontem, faz hoje e amanhã. O que ele disse ontem, o diz hoje e amanhã. E assim, é isso, é o mesmo Deus. Os milagres, a doutrina que ele ensinou e os milagres e a misericórdia dele daquele tempo, daqueles milhares de anos atrás, hoje o está fazendo o nosso Deus e o fará no futuro. Glória ao Senhor. E diz no verso 31, de modo que a multidão se maravilhava quando ele fez todas essas curas a todas essas pessoas. A multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Bendito é o Senhor. Verso 32, teve outro evento, outro acontecimento. E Jesus, chamando a seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Mas seus discípulos lhe disseram: onde podemos obter neste deserto tantos pães para saciar uma multidão tão grande? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então ele mandou a multidão assentar-se no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os
e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aí o Senhor estava mostrando também seu poder, mostrando que em meio de seus ensinamentos e de sua doutrina, em meio que ele estava ensinando e explicando a lei, e também ao mesmo tempo falando do reino dos céus, o Senhor mostrando o seu poder para que as pessoas crescem. Porque o Senhor estava dando sinal a todo esse povo, para que eles crescem em sua palavra. Crescem que ele era o enviado de Deus, que ele tinha sido enviado para salvar. Com todos esses sinais. E aqui diz que deu a multidão, diz que deu esses pães e esses peixinhos, os repartiu com todas as pessoas. E todos comeram e se saciaram. E recolheram o que sobrou dos pedaços, 7 cestos cheios. Isso é um milagre muito grande, porque somente tinha uns poucos. Quantos peixes era que tinha? Disseram aqui, não há senão algo, diz 7, diz o Senhor, lhes diz, quantos pães tendes? Eles disseram 7. 7 pães e uns poucos peixes. Mas veja que o Senhor o deu a uma multidão. Aqui, provavelmente vai dizer o número. E diz, e todos comeram e se saciaram, e recolheram o que sobrou dos pedaços, 7 cestos cheios. E os que comeram eram 4.000. Glória a nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. Hoje, nosso Deus, Ele pode fazer o mesmo hoje? Se for o caso, se for a necessidade, o Senhor pode se manifestar, porque para Ele não há nada impossível. E Deus é o mesmo ontem e hoje, e pelos séculos. Ele é o mesmo Deus. Diz que eram como 4.000, sem contar mulheres e crianças. Então, havendo despedido a multidão, entrou no barco e foi para o território de Magadã. Foi-se o Senhor a outra região para evangelizar, para pregar a lei, para ensinar para as pessoas os caminhos de Deus. E alguém dirá, sim, mas naquele tempo, pois não, as pessoas foram afortunadas, que viveram a experiência de ter o Senhor Jesus em pessoa, ouvindo-o e vendo-o, vendo seus milagres. E hoje o quê? Certamente vocês pensarão que hoje, e nós? Sabem que hoje temos ao nosso Deus? Sabem que hoje o Espírito Santo está conosco? O Espírito Santo está nas congregações, nos corações dos seres. Ele está. E Deus tem repartido dons espirituais a muitos. E então Deus está se manifestando hoje, ainda que não em pessoa, em carne e osso. O Senhor está se manifestando hoje conosco, em espírito e em verdade, através dos dons espirituais. Através de sonhos, Deus pode falar a você. Através de visões, Deus fala a você. E através de profecia, as revelações, o Espírito Santo está se movendo e está se manifestando entre nós. E hoje também gozamos e desfrutamos de um Deus real, um Deus poderoso, um Deus vivo, de poder que existe, que não o vemos assim com nossos olhos, que não vemos um corpo, uma pessoa, mas sentimos em nosso ser o Espírito Santo. Isso tem nos sido suficiente, porque o Senhor tem feito milagres e sinais. Uma pessoa que está doente, que estaria doente de câncer e que já havia dado-lhe dias para viver e que já ia morrer por essa doença, e o Senhor lhe fazia promessa e o curou. O curou. Então, quem faz isso? Um Deus poderoso em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E em espírito é que o louvamos, o invocamos, cremos nele. E o Espírito Santo vem a nosso coração e nos põe nessa comunhão com o Senhor. Louvado e glorificado seja nosso Deus. Que meu Deus os abençoe
Que meu Deus esteja com todos vocês e os abençoe, e que meu Senhor se manifeste na vida de vocês. E que vocês se preocupem, se entusiasmem para ler a Bíblia. Leiam a Bíblia e abra seu coração, disponha seu coração para amar a Deus, para crer nele, porque Deus hoje vive. Deus vive. Ele vive. Ele vai manifestar-se em sua vida. Ele vai lhe demonstrar que assim existe, que é um Deus real. Glória a nosso Deus. Que o Senhor lhes abençoe grandemente. Vamos orar. Bendito é o nosso Deus. Bendito Pai Celestial. Pai nosso, que estás nos céus. Tu és santo. Tu és justo. Tu és misericordioso, clemente, perdoador, um Deus paciente, um Deus de amor. Te peço, meu Senhor, que estendas tua mão sobre cada pessoa, homem ou mulher ou criança ou pessoa de qualquer idade. Estendas tua mão sobre a cabeça de cada um e limpa-o. Tira a contaminação, tira a imundícia, tira as fraquezas, santifica, aperfeiçoa, Senhor, purifica a cada coração, a cada vida. Limpa e liberta, Senhor, a todos. Na vida espiritual, Senhor, Tu estejas fazendo um milagre, uma obra muito grande em cada pessoa. No material, Senhor, estendas tua mão que cura e tira as doenças. Veja, Senhor, que tem muitas pessoas que estão doentes, estão nos hospitais ou em suas casas, em seus lares, em uma cama, com dores, com muitas doenças. E eles te clamam, te pedem, Senhor, confiam em ti, esperam que tu os cures, que tu lhes tires a dor. Eu sei que tu o farás, porque essa é tua misericórdia, meu Senhor. Porque assim como tu tivestes misericórdia da mulher cananeia, assim terás de nós misericórdia dos que te clamamos e te pedimos, Senhor, misericórdia. Sejas tu curando a cada um, meu Senhor, e libertando. Tira também, Senhor, as bruxarias, as feitiçarias. E repreende, Senhor, todo o espírito imundo que vem para atormentar as pessoas, que não lhes deixa paz em seu ser. Liberta e limpa, Senhor, e quebra correntes, ataduras e laços, e destrói essa obra do maligno. Ajuda-nos a servir-te, ajuda-nos a amar-te com todo o nosso coração. A honra e a glória é para ti desde agora e para sempre. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos tudo, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Glória e honra a nosso Deus. Obrigada
Irmãos, uma saudação com muito carinho para todos vocês. O beijo das crianças e meu Deus os abençoe. Obrigada e aqui também vocês, Deus os abençoe. Obrigada e até breve. Obrigada. Gracias.